Está começando agora o podcast Não Siga Este Manual. Você está ouvindo agora o manual Too Cool for School, onde a gente guarda aqui nossas melhores histórias e experiências da época da escola. Vamos conversar hoje sobre histórias e lendas urbanas no colégio. Peraí, deixa eu fazer uma intro misteriosa. Era noite de sexta-feira, quando você começava a perceber que estava amadurecendo na época da escola. E você parava de ter medo das lendas da loura do banheiro e passava a ter medo se ia passar de ano. Ou não. Trovões, terremotos, explosões! Está começando agora mais um episódio do manual Too Cool for School. Eu sou o Túlio Xavier e estou aqui com os meus amigos. É sua vez, Caio. Fala alguma coisa. Eu sou Caio! Eu sou o Matheus e essa não foi uma risada de bruxa. Oi, eu sou o Pedro Arthur e eu espero que a gente consiga lhe assustar hoje. Ou não. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre as lendas que existiam dentro da nossa escola. Se você não quer aprender a como invocar um espírito, não siga este manual. Gente, eu acho que toda escola tem suas lendas urbanas e todas as escolas têm suas histórias de assombração e etc, né? A nossa não era diferente, tinha um monte. E por ser um colégio bem antigo, que não fala, são histórias que dizem ter acontecido há dezenas de anos atrás. Pedro Arthur, você tem alguma história maligna, assombrosa ou cabulosa de curiosidades sobre o colégio que a gente estudou? Eu... Assim, né? Eu acho que nós compartilhamos as mesmas histórias, né? Que não foram ditas pra gente só pelos alunos e por burburinho, mas também faz parte da própria história da escola, que até mesmo os professores mais antigos compartilhavam com a gente durante a aula. E é isso mesmo, você mesmo. O Pedro Arthur, eu queria, na verdade, perguntando pra todo mundo. Porque, assim, pra mim, a loira do banheiro é uma história muito clássica, que todo mundo que tá ouvindo esse podcast já deve ter ouvido falar. Mas vocês lembram de conversar sobre a loira do banheiro lá na nossa escola especificamente? Porque agora, eu anotei pra falar sobre a loira do banheiro como uma história clássica, mas eu não lembro se existia essa história clássica pra gente lá. Eu lembro de já ter tentado invocar a loira do banheiro, mas não na escola que eu estudei com vocês, na escola que eu estava antes, quando eu era menor. Eu lembro de fazer aqueles rituais de dar não sei quantas descargas e abrir a torneira não sei quantas vezes e etc, mas... E aí, você fez? Fazer eu fiz. Deu certo não. Você fez tudo? Você falou o nome dela 3 vezes no espelho, com a torneira ligada e 3 descargas? Amigo, toda vez que chegava pra gente era um ritual diferente. Não sei qual deles eu fiz, mas eu sei que eu fiz alguns, com o povo. Pepe era o Mythbuster do colégio antigo dele, você é louco, velho. A loira do banheiro nunca apareceu pra gente. E aí fica a pergunta, loira do banheiro, mito ou verdade? É mito, ela era morena. Eu lembro também do nome de Maria Sangrenta também. Era o mesmo contexto da loira do banheiro. Isso. Era praticamente a mesma coisa, né? Eram primas. No nosso colégio, tinha um banheiro que era bem isolado, tinha um auditório no início do colégio, e lá na frente tinha academia, sala de xadrez, ping-pong. E aí, por trás dessas salas, ficava um banheiro, bem isolado. E aí, a desculpa de você não conseguir invocar a Maria Sangrenta nos outros banheiros é porque ela estava especificamente nesse banheiro. Eu queria dizer que pelo menos que eu me livrei da loira do banheiro daquele banheiro, porque eu acho que era um dos banheiros que eu mais frequentei naquela escola. E nunca apareceu nada pra mim, não. Pelo menos também nunca tentei invocar lá, né? Descobrimos onde é que Pepe ia fazer cocô. Era sobre isso que eu ia falar, né? A história, eu não tinha esse tipo de problema. Esse tipo de história é pra afastar as pessoas do banheiro, né? Pra tentar afastar. Pra afastar as pessoas. Só que aí, né? As crianças, ouvem a história e dizem, não faz isso. A criança faz, tá bom, vou fazer. E aí acabou que
saiu errada a tentativa de ter um momento tranquilo. E filmes de terror geralmente pegam os espíritos de criança porque é o espírito mais bobo que tem, né? Mais fácil de entrar. Então você imagina as crianças, a gente tudo com 11 anos invocando espírito pra ver se aparecer alguém no banheiro pra puxar nossa perna e possuir nosso corpo. Foi Prato vacilo, feito. foi vacilo nosso. Eu acho que nunca rolou porque nunca rolou. Mas eu tinha muito medo. Nas proximidades ali desse prédio que o cara tá falando, que ele era mais isolado assim, da escola como um todo, porque como eram salas mais de esporte e tal, não era toda hora que tinha gente por trás ali. Aí não tem como a gente explicar isso, né? Tipo, sem mostrar fotos nem nada, mas enfim, tinha esse corredor por trás, onde geralmente passavam os funcionários. E era mais tenebroso por quê? Porque era mais escuro, tinha uma parte lá tipo assim, que tinha menos gente. E tinha a saída de 2 escadas do auditório, que era o auditório no primeiro andar. E eram as escadas que, por exemplo, a galera que tava saindo conseguia sair do palco, descer essa escada, subir a outra escada que saía lá por trás da plateia. Então era como se fosse uma passagem secreta, vamos dizer assim, né? Não deixava de ser. Aquele canto ali passava uma energia meio louca. Do nosso grupo de amizade tinha uma galera mais louca e resolveu que não tinha medo dessas coisas e que ia invocar espírito. Aí leu na internet como fazia, que tinha que comprar um copo virgem. Aí comprou um copo virgem. O colégio era no centro da cidade, né? Então não era tão difícil. Aí comprou um copo virgem. Era um copo novo. Aí a gente foi lá pra botar, ficava lá o povo botando o dedo em cima do copo, tentando invocar os espíritos e perguntando: tem alguém aqui? E o copo. Cara, eu não lembro mais de nada. Eu lembro só desse momento. A gente chegou, ter botado o dedo. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? O espírito apagou nossa memória. Mas eu só lembro da gente ter chegado nesse ponto. Fala aí, cara. Você tava com tanto medo que eu acho que você não se lembra. Porque foi muito frustrante. Pô. A gente já tinha comentado certas coisas, porque tinha entrado uma galera nova, um pouco mais dark pra nossa turma. Usemos. E aí encontramos esse lugarzinho lá escondido, e essa galerinha foi pra lá. E como eu e Túlio estávamos meio que juntos nesse grupo, resolvemos ir, fomos também. Teve todo esse processo da preparação de comprar o copo e tal. Foi extremamente frustrante, porque depois que a gente começou a fazer finalmente a brincadeira, e todos os preparativos do papel, o que tinha que ser escrito, sim ou não, de um lado, e as letras que o movimento do copo ia fazer, quando a gente foi começar a fazer, aí uma freira apareceu e interrompeu toda a brincadeira. Você não se lembra disso, eu não sei como. Porque então era isso. É porque eu só lembro que a gente começou, botou o dedo lá e depois não lembro mais o que rolou, que a gente não pôde mais continuar. E a gente foi acusado de estar fazendo bruxaria na escola. A escola de freira. Não levaram em consideração nada, porque a gente simplesmente guardou e só saiu. Mas ela, tipo, ficou horrorizada com a situação. Mas foi relaxante, porque a gente tinha feito todos os preparativos. Eu já tava imaginando o copo revelando um nome aí e tal, e nada. Tava querendo saber a informação, né, safada? Cara, Dos espíritos. Era legal, porque a gente tinha várias perguntas sobre algumas... Qual é o gabarito da prova de biologia? Quais, tipo assim, tem algumas lendas urbanas da própria escola que a gente tem aqui, como a Dalvo, que vai ser comentada, a da bailarina também, que a gente não sabia, mas já tinha ouvido falar, e seria tipo um ótimo momento pra gente descobrir certas coisas, ou inventar, né? Porque no final a brincadeira era toda fajuta. Já tava todo o esquema feito já, mas a brincadeira era levar o sustinho lá. Tinha até uma vela acesa, era massa. A gente tava praticamente a Inquisição ali, né? A gente invocando a bruxaria na freira lá. Todos para a fogueira! Mas uma coisa muito importante que a gente não falou desde o início é que nossa escola ela tem uma energia muito pesada. Eu não sei se vocês todos sentiam isso também, mas eu sentia demais, principalmente quando era mais à noite. Tinha uma coisa meio esquisita ali. Sim, pô, tu é doido. É porque é um colégio muito antigo, que muita coisa já aconteceu ali, e existem várias histórias sobre o que é que tinha antes no terreno da escola. Tinha histórias que ali tinha sido cemitério indígena, tinha vários rolês assim, não tinha? Sim, tem uma das histórias aqui, inclusive eu anotei pra gente conversar, era sobre isso. Tinha parte lá da escola que a gente chamava de cemitério. Lembra que era colado com o lá? E não tinha, tipo assim, nenhuma aparência de cemitério, mas era só por causa dessa lenda. Não, mas... Não, tinha sim, Túlio. Túlio, era por causa da lápide que tinha lá. Isso, porque o chão eram várias pedras, né, que formavam um chão naquela área. Uma das pedras, né, que não era uma pedra, mas um dos pedaços
era um fragmento de uma lápide que dizia a data, né? Então alguém Não, tinha tipo Pedro H, se eu não me engano, tinha um nome, escrito. né? Pedro H, aí era quebrado, e tinha, acho que é tipo 1900, alguma coisa assim. Era isso mesmo. E era do lado do parquinho essa área. Vale constar que a nossa escola era muito perto do cemitério central da cidade, né? O cemitério mais antigo, isso. Uau, muito verdade. A gente tá contando as lendas urbanas que talvez não sejam tão lendas, né? Vai ser 100% real, afinal de contas a lápide tá lá. Se você quiser ir lá, eu acho que ainda está lá. Não, até o nome de um das quadras, né? De um dos ginásios é Caveirão. Isso, e eu já escutei um boato que tinha o corpo de uma freira lá enterrado embaixo, viu? Esse boato já chegou até mim, se é verdade, não sei. Cara, eu não duvido, viu? Porque, tipo, desde Era comum, né? 1930, aí eles, geralmente, inclusive na Idade Média, e é um costume que a igreja foi difícil até de deixar desapegar, as pessoas mais ricas ou mais importantes eram enterradas dentro ou próximos da igreja, porque isso tornaria mais fácil o acesso ao céu. É, mais próximo de Deus. E os indigentes eram enterrados, tipo, fora da cidade, nos suburbanos e tal. Provavelmente as freiras que vieram da Alemanha, já com certa idade, não suportaram por muito tempo aqui, né? E o cemitério meio que era dentro do terreno delas. Elas tinham um terreno gigantesco. Por que não? É como o Caio falou, né? Tudo bem que era já 1900, outra época, mas também era uma época que poderia ser algo comum, não sei, né? A gente não tem como ter certeza. Será que tem? Não saberemos. Gente, a gente já falou várias vezes, citou o nome das lendas do colégio, a gente já falou bailarina e dava 1000 vezes e a gente não falou o que era. Explica aí, Túlio. Quem sabe a história da bailarina? Eu não sei. Eu vou contar. Assim como muitas pessoas já imaginam, né? A cobrança de uma arte como o balé, ela é extremamente extensa e muito rigorosa. O colégio da gente, né, numa época que era referência em certos esportes, já teve muitos campeonatos ganhos em handebol, em futsal, basquete, mas ele estava querendo, almejando um tipo de referência, um prêmio em cima da arte contemporânea, da arte clássica do balé. E aí tinha uma garota que era referência nesse aspecto, mas ela ainda era muito jovem. Ela entrou no colégio um pouco mais tarde, por causa disso, dessa tentativa de promover o esporte dentro do nosso colégio. E ela foi chamada, ela tinha bolsa, tinha tudo. A cobrança só aumentou por causa desse tipo de incentivo, né? Ela todo dia depois da aula ia ensaiar, voltava e ficava até mais tarde na sala. A sala de dança era uma sala comum, uma sala de dança com um piso de madeira tal, para todo aquilo, e todos aqueles espelhos, né? E diante de toda essa aura misteriosa que o colégio passa, essa menina passava muito tempo no colégio e ficava até mais tarde. Ela acabou, não é que enlouquecendo, mas ela começou a ficar muito neurótica com relação a isso. E ela acabou quebrando o pé. Eu não sei se foi na escada ou se foi no ensaio mesmo que ela acabou quebrando o pé, porque, tipo, de tanto ela exigir do corpo, acabou ficando frágil. Dizem que no espetáculo que ela teoricamente iria apresentar, no coisa, ela com o pé quebrado foi apresentar. Tipo, ela fingiu que não estava quebrado, ou disse que já estava recuperada e quis apresentar em si. Só que, tipo, durante o espetáculo, ela não apresentou nenhum mal. O pé dela funcionava normal. No final do espetáculo, ela sumiu. Eu nunca tinha escutado essa história toda. O que eu tinha escutado era que existia uma bailarina que aparecia na capela da escola. Que na parte de cima da capela você conseguia ver, às vezes, uma bailarina em certos momentos. Mas eu não lembro exatamente o que. Essa era toda a informação que eu sabia, mas eu não sabia toda essa história aí que Caio falou. Eu já escutei outras coisas também, que a bailarina, né, porque o Caio estava contando, atrás do auditório era a sala de balé, né, com espelho e tal. Eu não sei os detalhes, mas na história que eu ouvi, ela morria, só que parece que alguém matava ela, na verdade. Ela era morta, né? E escondida por baixo do auditório. E aí, como o auditório é na parte de cima, né? Então tem isso que quem tá embaixo consegue olhar um corredor, né? Que dá pro auditório. Ela dançando, né? Mas também tinha a música, um piano tocando. Aquelas músicas clássicas de dança, né? De balé. Então tinha os dois elementos. O piano que tocava, às vezes você de noite conseguia escutar o piano tocando. Seria ela ensaiando ou ela passando ali na frente do auditório. Eu acho que eu já Uau. tinha escutado essa versão também.
Agora tem a lenda mais importante da nossa escola, né? Que vai ser provavelmente nosso último tópico aqui desse podcast. Por isso, se você quer conversar com a gente, mande lá suas histórias de terror na época da escola, no que você acreditava, o que não, nas nossas redes sociais. Converse com a gente no nosso Instagram, nosso Twitter. Gente, eu vou adorar ler as histórias de terror das outras escolas. Podem mandar, viu? Ou as versões que as pessoas têm da nossa escola, que a gente não sabe. Se você acha que a gente contou alguma coisa errada, pode falar. Contem os novos pedaços ou as experiências que vocês tiveram na escola de vocês pra gente conversar aqui sobre e reagir. Vai ser muito legal. Falem com a gente lá no nosso Instagram, não siga este manual. E o nosso Twitter também, que eu continuo não lembrando qual é o arroba. Meu Deus, que péssima pessoa sou. É outro dia, outro episódio, você não lembra, cara. Meu Deus. Mas enfim, no nosso Instagram tem tudo. Vocês podem conferir lá. Você lembra quem contou essa história da bailarina pra você? Não. Porque a minha eu inventei agora, eu juro pra você. Ai, Caio, sério? Eu imaginava. Eu vou lhe agredir. Eu senti também uma Eu tava jovem. enrolando só pra esperar, pra ver se vocês falavam alguma coisa, e eu, tipo, falando não sei o que lá, falando não sei o que lá, e esperando vocês falarem pra completar a história. Aí ninguém completou, aí eu inventei um final. Pô, mas minha história é boa, hein? A minha versão. Mas eu acho que eu já tinha escutado sua versão, Matheus. De ela aparecer naquela parte de cima, na varanda ali do auditório. Já tinha escutado. Tanto é que o primeiro tópico que eu tinha colocado é mistérios e mentiras. Nossa, que safado, cara. Enfim, Galera, vocês viram como começa o mito, né? Como começa a lenda. Então Fica é aí. isso. Você pega um elemento, transforma, né? Adiciona seus detalhes, suas verdades / mentiras, e aí cria a história. É assim que funciona o Eu não mito. sei como é que ele vai editar isso, meu Deus. Não, eu já tava na minha cabeça. Nossa, eu vou ter que cortar essa história de Caio, totalmente inventada. Mas eu não falei nada porque eu não lembrava da história, eu não conhecia direito. Agora eu vou ter que deixar essa parte pro público ver quem você é de verdade. pra começar a falar de Dalva, eu tenho que deixar claro uma coisa. Dalva era um mito que as pessoas do colégio sabiam, mas as pessoas só conheciam a história quando chegava no ensino médio, que tinha uma professora que ela era responsável por contar a história de Dalva, e geralmente ela pedia para que as pessoas não falassem para as pessoas mais novas, para ter a experiência de escutar a primeira vez Dalva na aula. A história de Dalva é centrada em um quadro. Existe um quadro lá dentro do colégio, um quadro de pintura mesmo, ele é pequeno, assim, um pouco maior que uma folha A4, vamos dizer, que é de uma imagem de uma menina na época que a escola só recebia meninas, na época a escola de freira, né, nossa mesma escola. E tem uma coisa curiosa nesse quadro, ele tem aspectos bem... Pra gente entender um pouco sobre a história de Dalva, a gente precisa entender que ela começa baseada em uma figura, que é um quadro. Nesse quadro é a imagem de uma menina na época do colegial. Ela tá sentada numa das escadas da escola. Uma das coisas super interessantes e intrigantes desse quadro é que se você colocar, por exemplo, um cartão, sei lá, qualquer coisa, dividindo a cara dela no meio, você consegue ver que um lado dela tá mais irritada, ela tá com a expressão mais irritada, e outro ela tá mais feliz, um semblante feliz. É uma pintura que você olha e não dá muita coisa por ela, talvez só essas coisas curiosas. Mas aí o que é mais interessante é o que essa personagem ela vem fazendo na escola e como essa pintura veio parar aonde ela tá. A história, como eu falei, tem esse elemento do quadro. Hoje quem é dono desse quadro é uma das professoras mais icônicas da escola, né? Ela já se aposentou ainda de dar aula, ela não dá mais aula, mas ela sempre fala desse quadro, ela conta essas histórias pra gente quando a gente chega na turma dela. Ela é professora de literatura, então ela sabe usar muito bem as palavras. Ela não foi a primeira dona desse quadro. O que acontece é que antigamente na escola, né, onde só existiam meninas, muito tempo atrás mesmo, acho que a gente não sabe dizer quais são a data específica, mas tinha uma das alunas na escola que ela era um pouco mais recatada, assim, não interagia muito com as outras estudantes. E naquela época existiam outros tipos de disciplinas dentro da escola, né? A escola às vezes tinha umas coisas ligadas a disciplinas domésticas, como fazer tarefas domésticas, tipo, tinham aulas sobre pintura e etc. Em uma dessas aulas de pintura, inclusive a professora era freira dessa disciplina, uma das meninas, ela que é essa que a gente tá falando, que ela era um pouco mais recatada, começou a pintar esse retrato desse quadro que a gente falou, dessa menina, sentada em uma parte da escola, em umas escadas. E a gente lembra que quando a professora fala muito que a professora dessa menina veio perguntar quem era essa menina que ela estava pintando, se era alguém familiar. E a estudante, né, ela fala que não, era amiga dela que estava com ela na escola. Então ela praticamente pintou
o retrato de um espírito, vamos dizer assim. Seria um amigo imaginário ou algo do tipo. Assim. Bem observado, né? Eu falei espírito porque eu já quero botar o drama, mas era quem acompanhava ela e ela disse que sempre via essa pessoa, sempre conversava com ela e resolveu pintar. Um dos mistérios que esse quadro tem, qual é o nome dessa menina que tá no quadro, né? A gente apelidou, né, de Dalva, a gente, que eu digo todo mundo, faz parte da comunidade da escola, porque tem uma assinatura lá nesse quadro, então não se sabe se quem assinou foi a menina que pintou, foi uma professora, ou é o nome da própria pessoa. Que eu lembre, a menina, tipo, continuou a vida dela normal. Não houve nenhum acidente com a menina, nem nada do tipo. Ela só tinha essa amiga imaginária, deixou o quadro lá. O quadro ficou pro colégio. O quadro ficou, exatamente isso, o quadro ficou na mão dessa professora, dessa freira, né, por muito tempo, como se ela fosse a guardiã, né, desse quadro, e ficou com ela por muito tempo. Até que a professora que a gente conhece hoje chegou na escola para trabalhar, deu essas disciplinas, né? Ela tinha mais de 30 anos, né, de carreira na nossa escola. Acho que hoje em dia ela já tem uns 40 anos de carreira por lá. Então, há muito tempo atrás, ela começou a trabalhar na escola. Essa professora antiga, né, resolveu passar esse quadro para ela, como se algo dissesse que ela teria que cuidar desse quadro. E essa professora, essa freira antiga, deu esse quadro a ela, tentou explicar de quem era e tal, e passou o quadro para essa nossa nova professora, que conhece e conta essas histórias, e depois de um tempo, essa freira que passou isso morreu. A única coisa que eu queria adicionar é que, como o Túlio falou no início, ele tem muitas coisas impressionantes o quadro em relação a mensagens que quando você tapa certas partes, como ele falou. Mas uma das coisas que é mais impressionante, a técnica que tinha no quadro de pintura, que era extremamente excepcional para uma pessoa da idade da aluna que pintou. É um quadro muito complexo anatomicamente e tal, e é muito impressionante que tenha sido pintado por um aluno, assim. Então isso já é uma das coisas que chocam no quadro. E tem outras coisas que a gente vai falar, né? Uma das coisas, inclusive, que eram super misteriosas, eu inclusive estou me arrepiando enquanto tô contando essa história, porque ela é muito legal mesmo. A menina, ela tava assim, no quadro, ela tá sentada numa parte de uma escada da escola, porém essa parte da escadaria da escola não existia na época que a menina pintou esse quadro. Nossa, verdade. Ai, meu Deus, chega a me arrepiar agora. Essa parte da escadaria só veio a ser formada anos depois na escola. Essa é uma das coisas mais loucas, além do que eu falei no início, né, dos aspectos das feições, né? De um lado ser mais com raiva e do outro ser mais um semblante mais alegre. E aí tá, alguns anos passam, algum tempo passa depois de ter tido essa morte, e o que começa são as histórias que são derivadas desse quadro. Inclusive, o meu ano, como eu falei do Grêmio, a gente era comendado por essa mesma professora, então o quadro que ela guardava ficava nessa sala da escola e a gente trabalhava lá também. Então eles estavam o tempo todo no mesmo cômodo do quadro dessa história toda. Uma das primeiras histórias que a professora conta é de uma época comum que precisou fazer uma reforma dentro daquela sala, onde ela resolveu deixar o canto que o quadro ficasse exposto ser dentro daquela sala de trabalho. E era uma época que não existia celular, era só telefone fixo. Então você não tinha como se comunicar, né? Até que uma pessoa chegasse em casa, chegasse na escola. Foi comunicado que ia ser necessário fazer uma pintura naquela sala e tiraram todos os objetos. A professora, né, que era a nova dona do quadro, tirou os objetos, tirou o quadro, colocou em outra sala, era um laboratório um pouco mais afastado dali. E, enfim, foi para casa, né? Deixou a sala liberada. E o tempo que ela chegou em casa, ela começou a receber umas ligações. Era o pessoal da escola de novo, falando que ela tinha esquecido de tirar alguns objetos da sala, se não tinha problema o pessoal tirar. E ela ficou como assim? O que eu esqueci? E aí falaram que o quadro estava lá na parede. E a professora ficou por um momento se questionando, como é que é possível? Eu tirei esse quadro, eu guardei em outro canto. Mas aí o funcionário foi lá, tirou o quadro, pintou tudo de novo. Isso era como se fosse da sexta-feira, né? Pro final de semana dar tempo da tinta secar, sem nenhum problema. Quando a professora volta, segunda-feira, a sala que tecnicamente deveria estar em branco, né? Tipo, sem nada lá, só com as paredes novas pintadas. Mais uma vez, o quadro tinha voltado. E foi conversar com a pessoa que estava responsável para entender se tinha colocado de volta. E a pessoa não tinha colocado. Não sabia quem tinha feito isso. Findou que ela não descobriu quem colocou aquele quadro de volta. Mas a professora conta que é como se ele entendesse, o quadro começou a entender que aquele ali era o lugar dele. E uns anos mais para frente, existiu algumas exposições
no colégio, né? Que era referente à comemoração. Diga. Eu acho que foi na exposição de 70 anos do colégio. Alguma coisa Foi assim. alguma data comemorativa. E aí queriam colocar alguns objetos históricos da escola, de aniversário, assim como queriam colocar algumas pinturas que eram parte do colégio e insistiram muito para colocar. A professora não queria colocar o quadro porque já estava começando a sentir uma coisa diferente por ele, até que insistiram muito, outros professores convenceram ela de colocar. Era na exposição, meio que uma parte ao ar livre, outra para dentro do ginásio, que era bem próximo, e colocaram lá nos cavaletes a pintura e etc. Certa hora, deu uma ventania muito forte, que todos os objetos que estavam ali naquela parte externa caíram, menos o quadro. Até que outro momento de novo, eles colocam, né, tudo de volta no lugar, é só um vento, uma besteira, colocou. Deu um outro vento de novo, que o quadro voou em direção à parede da sala. Como se o quadro quisesse voltar para o lugar dele de origem. E aí foi quando ele caiu e acabou rasgando. Algumas outras histórias deixam esse mistério do quadro. Tem outras, por exemplo, de ter tido um evento no pátio da escola. Uma das meninas que faziam parte desse grêmio, né, que trabalhavam naquela sala, pediu muito para a professora para pegar o quadro para passear com ele pela escola. E aí a professora não quis, até que ela insistiu muito. Aí também acabou deixando, ela levou o quadro para passear, como se dizendo, olha, Dalva, isso aqui é o prédio central, isso aqui é o jardim. E quando ela volta para a sala, é como se tivesse passado um furacão lá, tudo revirado, bagunçado, papel, cadeira nessa sala. Porque, né, se tornou uma lenda urbana, essas histórias eram contadas, então era meio que um desafio você olhar para ele, começaram a se ter outras histórias, né? E eu vou contar uma história especificamente que aconteceu no nosso ano, meu e de Matheus, que a gente fez parte, a gente trabalhava naquela salinha, né? Lembro de um dia que a gente tava lá conversando, mas um dia tinha várias pessoas, sei lá, mais 5, 6 pessoas, e a gente tirando onda mais uma vez, dizendo, ai, não acredito nisso, etc. Eu lembro que um dos meninos, inclusive, tirou o quadro do lugar e botou a mão assim no meio do rasgo, né? Era um rasgo até que grandinho assim, então ele não alargou o rasgo, né? Só ficou brincando, tô morrendo de medo. E que uma coisa muito estranha aconteceu no outro dia, que até hoje não tem explicação. Eu e Matheus, a gente era do secretariado, então a gente organizava várias coisas, várias informações nas pastas, planilhas financeiras, pautas de reunião e etc. O que aconteceu foi que no outro dia de manhã, quando a gente chegou para trabalhar, estava praticamente o computador formatado. Nós fomos os últimos a sair daquela sala e os primeiros a voltar no outro dia. Eu fiquei pensando, não é possível que ela seja tão tecnológica a esse ponto. Não é possível. Mas foi assim, foi a história mais próxima que eu vi de acontecer algo real. E eu passei a acreditar que, tipo, meu Deus, tem alguma conexão. Porque brincaram com ela e a gente foi prejudicado. Porque eu não sei se o Matheus lembra do desespero que a nossa diretora financeira na época ficou. De, meu Deus, pra gente recuperar as coisas. Foi uma luta muito grande. A gente não recuperou todos os arquivos. Tem coisa que perdeu. Agora, se vocês forem procurar dentro do quadro, não vai estar lá. Se vocês não perderem, não vai estar lá, no meio do rasgo ali. Até parece que não vai estar, cara. As planilhas. Tem um O pendrive ali. quadro, ó, Os pra quem não sabe o quadro, né? A menina senta na escada, segurando uns materiais, tipo uns cadernos, uns livros. Talvez as pastas estejam lá, Túlio. Ela copiou e colou. Tá tudo lá. Ai, não brinquem gente. não, gente. Talvez. Ei, mas eu já ouvi a Se história tiver também. pesadelo com Dalva essa noite, eu vou bater na cara de vocês. Mentira, eu vou não, que tá a pandemia, não posso ir na casa de vocês, mas eu iria. No fundo, a gente pode perceber que essa história era a história de uma criança que era isolada, era sozinha, as outras crianças não gostavam muito dela, e provavelmente espalharam o boato do quadro que ela fez, pelo fato dela provavelmente ter um dom artístico muito bom. Aí, tipo assim, aquela é esquisita que pinta quadro e não sei o que lá, e aí a inveja da criança fez isso, criar uma coisa. Tem Ou todos os se for elementos. lenda urbana por causa que a minério é esquisita. E Não deixe de mandar as histórias de vocês pra gente conversar, mandem os comentários e tudo mais pro Não Siga Este Manual. Agora eu vou rezar, sair daqui direto para um terço. pessoal, as histórias, os mitos e as lendas são os que fazem as nossas experiências na escola as coisas mais interessantes. Sejam vocês caçadores de mitos, ou sejam vocês aqueles que espalham a mentira, Safado. sempre vale a pena
Sempre vale a pena passar por uma experiência, a não ser que isso coloque você em risco, ou se você for possuído, alguma coisa desse tipo. A ideia é curtir e não seguir o manual seguindo o manual. Mas eu digo que são lendas, né? São mitos. Aí vai de cada um acreditar na história que escuta. É isso, gente. Muito obrigado por aguentarem a gente até agora, por ter escutado todas essas histórias muito loucas. Espero que nenhum de vocês tenham pesadelos. Mas é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Mistérios. Tchau, gente.